Diga-me, quantas vezes você sentiu que um olhar dizia mais do que palavras, mas ao mesmo tempo escondia um silêncio impossível de decifrar? O que há por trás daquele gesto interrompido, daquela proximidade que nunca se consuma? Será apenas imaginação? Ou existe uma linguagem secreta que ele não ousa traduzir em atos? Talvez a questão não seja o que você percebe, mas o que ele tenta, a todo custo, disfarçar. E se o desejo não se revelasse na palavra, mas justamente naquilo que ela tenta ocultar, porque o inconsciente não mente, ele apenas se esconde. E é nesse esconderijo que os sinais mais perturbadores se manifestam. O homem que deseja, mas teme confessar, não escolhe o silêncio por falta de vontade, mas porque a intensidade do que sente ameaça implodir sua própria imagem de controle. O corpo fala onde a boca se cala, os olhos vacilam, as mãos traem, o tempo da presença se prolonga além do necessário. Você já notou que o medo do desejo muitas vezes se disfarça em atitudes frias, quando na verdade ardem em febre interna? E aqui mora o paradoxo. Quanto mais ele tenta negar, mais ele se revela, como se houvesse uma batalha subterrânea entre o instinto que quer se libertar e a censura que insiste em mantê-lo preso. Essa tensão cria sinais que parecem pequenos demais para serem percebidos, mas que, quando lidos com clareza, formam um mapa completo daquilo que ele jamais ousaria admitir. Não é o que ele diz, mas o que seu silêncio denuncia. Não é o que ele oferece, mas o que ele retém. E no espaço vazio entre um gesto e outro, o desejo lateja. A pergunta, então, não é se ele quer você. Essa resposta já foi sussurrada nas brechas do comportamento, nos lapsos do olhar, nos excessos de cautela. A verdadeira pergunta é: por que ele teme tanto confessar? O que está em jogo, dentro dele, é maior do que parece. Não é apenas o medo da rejeição, mas o temor de se perder ao revelar o que sente. Porque o amor, quando é real, ameaça desmontar as defesas que ele ergueu durante toda a vida. E cada sinal oculto que ele deixa escapar é, no fundo, um grito silencioso de vulnerabilidade. É por isso que você precisa assistir até o fim. Porque os sinais que parecem simples carregam significados que poucos ousam decifrar. Não se trata de aprender truques, mas de penetrar nas camadas mais íntimas da psique masculina, onde desejo e medo dançam lado a lado. Se você parar agora, perderá o fio que une cada gesto enigmático a uma revelação maior. Mas se continuar, verá que nada do que ele faz é por acaso, e que, na verdade, cada silêncio dele é um convite para que você desvende o segredo que ele mesmo não ousa confessar. Há algo que inquieta mais do que a ausência? É a presença disfarçada, oculta nos gestos mínimos que insiste em se revelar, mesmo quando tenta se esconder. O homem que deseja, mas teme confessar, não vive em silêncio. Ele habita um ruído subterrâneo, um eco que vibra em cada movimento seu. Ele se aproxima e recua, como se o próprio corpo fosse um palco onde a luta entre impulso e repressão se encena sem que ele perceba. Você já sentiu esse magnetismo que não se declara em palavras, mas que queima como fogo encoberto sob a cinza? O primeiro sinal não se manifesta como uma declaração, mas como uma contradição. O olhar que se desvia rápido demais, a palavra que hesita na boca, o riso que vem fora de tempo. Esses lapsos, que parecem pequenos, são janelas abertas para um desejo que não se permite existir em plena luz. O inconsciente escapa pela fresta da consciência, e é ali que você pode tocar o que ele tenta esconder de si mesmo. Não é o gesto perfeito que revela, mas o erro, o tropeço, o instante em que ele perde o controle. E por que esse controle é tão difícil de soltar? Porque nele está depositada toda a estrutura que ele acredita o proteger da vulnerabilidade. Desde cedo, foi ensinado a não fraquejar, a não expor o íntimo, a não deixar escapar a intensidade do que sente. Mas o desejo não obedece a normas sociais. Ele se infiltra nas rachaduras e explode no que parecia sólido. E cada tentativa de negação, cada defesa erguida, só torna mais evidente o que vibra por baixo. O medo de confessar não é medo de você, mas medo de si mesmo, do que será obrigado a reconhecer caso a verdade venha à tona.
Esse movimento cria uma tensão que você sente sem conseguir nomear. É como se o ar ao redor dele se tornasse mais denso, como se cada palavra estivesse carregada de um duplo sentido que ninguém ousa comentar. O silêncio ganha peso, o tempo parece esticar, e até mesmo a distância entre vocês se transforma em metáfora, perto demais para ser indiferença, longe demais para ser coragem. Ele habita esse território ambíguo, onde cada gesto é desejo e negação ao mesmo tempo. E talvez você já tenha se perguntado, se ele realmente quer, por quê? Não diz? A resposta não é simples, porque não se trata apenas de falta de ousadia, mas de uma prisão emocional invisível. O medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de se desintegrar ao confessar o que sente. Desejo e pavor são gêmeos siameses que caminham dentro dele, e é nessa contradição que surgem os sinais ocultos. O não dito é mais eloquente do que qualquer declaração. Assim, o primeiro passo para compreender é perceber que não existe acaso nesses silêncios. Cada hesitação é uma confissão involuntária, cada contradição é uma verdade que escapa. E se você aprender a ler esse idioma secreto, perceberá que o que parecia distância é, na verdade, a prova mais clara de proximidade. Porque quanto mais ele tenta esconder, mais revela. E é justamente nessa dança de repressão e desejo que você encontra as marcas invisíveis de que ele quer você, ainda que não ouse admitir. Há um instante em que o desejo deixa de ser apenas um movimento interno e se torna a atmosfera. Você percebe isso quando ele permanece por perto sem motivo aparente, quando sua presença se prolonga como se houvesse sempre algo a ser dito, mas que nunca atravessa os lábios. Essa permanência silenciosa não é casualidade. É um chamado inconsciente. O homem que teme confessar encontra maneiras de ficar próximo, mesmo que disfarce com justificativas banais. Ele se ancora em sua presença como quem respira ar vital, mas nunca admite que está se alimentando dela. E você já notou como o tempo se altera nesses momentos? Não importa a duração real, porque um segundo ao lado pode pesar como uma eternidade. É o corpo dele que denuncia, inclinando-se em sua direção quando fala, ajustando a postura como se buscasse uma sintonia secreta. São gestos sutis que não cabem em um manual de comportamento, mas que surgem como lapsos inevitáveis. O desejo cria gravidade própria, puxando-o para mais perto de você, mesmo quando a mente dele grita para recuar. Mas esse movimento não é linear, é cheio de idas e vindas. Há dias em que ele parece atravessar muros invisíveis e se deixar levar pela intensidade, e outros em que se esconde atrás de máscaras frias, fingindo indiferença. Esse contraste não significa falta de interesse, mas o oposto, é a prova da luta interna que o consome. O que parece distância é muitas vezes um mecanismo de defesa, como se ele precisasse apagar o fogo para não ser consumido por ele. Você já se perguntou quantas vezes esse vai e vem é, na verdade, a coreografia de um desejo reprimido? Segundo sinal está justamente nessa oscilação. Quem não sente nada mantém uma linha reta, quem deseja sem medo se entrega por inteiro. Mas aquele que deseja e teme é feito de contradições. Aproxima-se quando não aguenta a pressão. Afasta-se quando percebe que se expôs demais. É um jogo que ele não joga conscientemente, mas que se repete como uma cena escrita por forças mais profundas do que sua vontade. O inconsciente escreve, e ele apenas encena. E talvez isso seja o mais perturbador. Perceber que, enquanto você analisa seus gestos, ele também está em guerra consigo mesmo. Há uma parte que implora para confessar e outra que clama pelo silêncio. É como se duas vozes se sobrepusessem, criando um discurso fragmentado que nunca chega a se completar. O desejo dele não está na superfície das palavras, mas no abismo entre aquilo que ele diz e aquilo que ele não consegue dizer. E nesse intervalo, você sente a verdade que ele tenta negar. Por isso, o verdadeiro enigma não é descobrir se ele quer você, mas compreender até que ponto está disposto a suportar o peso desse desejo não confessado. Porque cada oscilação, cada aparente recuo, é também uma confissão camuflada. A proximidade
não é apenas física, é psíquica. Ele se ancora em você porque não sabe mais existir sem essa gravidade. E sem perceber, o medo que o paralisa já é por si só a prova mais visceral de que o sentimento existe. Há momentos em que o silêncio se torna mais revelador do que qualquer palavra dita em voz alta. Você já reparou como ele parece travar diante de perguntas simples, como se cada resposta fosse perigosa demais? É nesse bloqueio que habita o terceiro sinal oculto, o medo de deixar escapar uma verdade que sua boca não está pronta para pronunciar. O desejo dele não se trai em declarações, mas em pausas carregadas de tensão, em respirações mais longas do que o necessário, em um olhar que se perde como se buscasse refúgio. O silêncio dele é uma confissão disfarçada. E não é. Curioso como essa contenção parece sempre nascer do excesso e não da falta. O homem que não sente nada responde sem esforço, fala sem peso, caminha sem hesitação. Já aquele que deseja e teme confundir-se com sua própria intensidade, hesita como se cada sílaba fosse um risco. O que paralisa não é a ausência de vontade, mas a abundância dela. A cada gesto, ele teme revelar o que guarda como um segredo proibido. Você já percebeu que a contenção dele soa mais como um grito abafado do que como desinteresse? Esse grito contido aparece também nas pequenas contradições de seu discurso. Ele nega o que sugere, afasta o que convida, ri quando deveria calar. É como se uma parte dele tentasse desesperadamente encobrir a outra, mas ambas falhassem em manter o equilíbrio. O desejo encontra sempre um modo de escapar, ainda que seja em forma de ironia, de comentário trivial, de uma frase que, dita por acaso, parece carregada de significados ocultos. E você, atenta, sente que essas falhas não são aleatórias. São fendas por onde a verdade se infiltra. E talvez seja nesse ponto que a tensão se torna quase insuportável. Porque você não está diante de um homem indiferente, mas de alguém em guerra consigo mesmo. E toda guerra interna transborda. No olhar que foge, na voz que vacila, no corpo que parece dividido entre o impulso de se aproximar e o instinto de se proteger. O que ele tenta esconder não desaparece. Apenas muda de forma. E quanto mais ele reprime, mais evidente se torna para quem sabe observar. Esse é o paradoxo que Freud tanto descreveu. O reprimido não morre, ele retorna. E retorna mais forte, mais incômodo, mais insistente. O desejo dele reaparece nos detalhes que parecem insignificantes, nos gestos automáticos, no modo como seu nome ocupa espaço na boca dele sem que perceba. O inconsciente escreve sua própria narrativa e ela se repete com uma força que ele não consegue controlar. O medo não é de não sentir, mas de sentir demais. E você, ao presenciar esse emaranhado de sinais, começa a perceber que não se trata apenas de decifrar um homem, mas de tocar um ponto universal. O terror humano diante da vulnerabilidade. O que ele teme não é você, é a desarmonia que nasce ao se entregar. Mas cada pausa, cada contradição, cada silêncio carregado é, no fundo, uma revelação. Porque o segredo dele não está guardado atrás de muros, está estampado em cada falha de controle, esperando para ser lido por quem ousa enxergar além da superfície. Existe um instante em que o corpo começa a falar mais alto do que qualquer discurso racional. É aí que o quarto sinal oculto se revela, no gesto involuntário, na proximidade que ele não consegue evitar, na maneira como o espaço entre vocês parece ser constantemente encurtado, ainda que sob disfarces banais. O desejo contido cria uma espécie de campo magnético invisível, mas impossível de ignorar. Ele se inclina em sua direção quando fala, busca sua presença mesmo em ambientes cheios, encontra pretextos para tocar o ar que o separa de você. Não é escolha consciente, é uma necessidade que transborda. E não seria curioso perceber que esse impulso físico é, na verdade, o corpo tentando dizer o que a mente reprime? Os dedos que se movem inquietos, o olhar que percorre sua pele como quem lê um texto proibido, o riso nervoso que preenche um silêncio carregado demais, tudo isso é linguagem. Ele não precisa pronunciar uma única palavra para confessar o que sente. O corpo o denuncia. É como se cada movimento fosse um tropeço,
uma traição do inconsciente que insiste em se revelar. No entanto, junto a essa aproximação, nasce também o medo do próprio gesto. Ele pode tocar e, no instante seguinte, se afastar, como se tivesse cometido um erro. Essa oscilação não é acaso. É a coreografia do desejo reprimido. O contato físico, ainda que mínimo, funciona como um lembrete daquilo que ele não pode mais disfarçar. E por isso, cada vez que se afasta, não está negando, está confirmando. Porque quem nada sente, não teme o toque. Apenas aquele que arde em silêncio precisa recuar. O mais perturbador é que você sente essa energia antes mesmo de perceber os gestos. É como uma corrente elétrica invisível que percorre o espaço entre vocês, intensificando cada segundo de proximidade. Ele pode se esforçar para parecer neutro, mas a atmosfera o entrega. Você já experimentou essa sensação de que o ambiente inteiro se transforma quando ele se aproxima? Não é imaginação, é a tradução física de uma verdade que ele não ousa verbalizar. E esse campo invisível não afeta apenas você, mas também ele próprio. Cada aproximação aumenta a pressão de sua própria repressão. É um jogo interno insustentável. Quanto mais o corpo fala, mais a mente grita para silenciá-lo. E é nesse conflito que nascem os sinais mais viscerais, aqueles que você percebe não pelos olhos, mas pela pele, como uma vibração impossível de ignorar. O corpo dele clama pelo que a boca nega. Assim, o quarto sinal não é apenas sobre proximidade, mas sobre a intensidade escondida nesse vai e vem corporal. A verdade é que o corpo não sabe mentir. Ele denuncia o desejo mesmo quando tenta se esconder, cria rastros invisíveis que só alguém atento é capaz de seguir. E cada gesto involuntário é uma chave, cada afastamento é uma confirmação. Porque no teatro silencioso da atração reprimida, o corpo sempre revela aquilo que a mente jamais ousaria admitir. Há um momento em que o desejo deixa de ser apenas gesto, silêncio ou proximidade e passa a se revelar em uma intensidade emocional que ele não consegue mais controlar. O quinto sinal oculto se manifesta no excesso, no cuidado exagerado, na atenção fora de lugar, no zelo que parece banal, mas que carrega um peso secreto. Ele pergunta mais do que deveria, observa detalhes mínimos, preocupa-se com coisas que não dizem respeito apenas à lógica. É como se cada atitude viesse impregnada de uma necessidade inconsciente de mostrar presença, de marcar território, mesmo sem se permitir confessar. E não é intrigante que esse excesso quase sempre venha mascarado de normalidade? Ele disfarça seu interesse em atos cotidianos, a lembrança de algo que você disse dias atrás, o gesto de se oferecer para ajudar em pequenas tarefas, a forma como seu olhar procura o seu antes mesmo de perceber. Esses são sinais que não se confundem com gentileza comum, porque carregam uma intensidade desproporcional. O inconsciente não sabe medir, e por isso ele transborda onde deveria ser neutro. Mas junto ao excesso, vem também o medo da exposição. Logo após demonstrar cuidado demais, ele pode se recolher, como quem percebeu ter se revelado além do permitido. Essa oscilação, novamente, é prova do conflito. A necessidade de expressar o que sente, seguida do pavor de que você perceba. Ele quer ser visto, mas teme ser descoberto. É nesse jogo contraditório que os sinais mais profundos se tornam visíveis, justamente porque não foram planejados. E você já notou como esse zelo se mistura com um certo ciúme silencioso? Ele não confessa, mas seu corpo se inquieta quando você direciona a atenção a outro homem. Sua voz muda de tom, sua postura se altera, o ambiente ganha uma tensão quase palpável. Esse ciúme não declarado é o grito mais forte do desejo, reprimido, porque nasce do medo de perder algo que ele não teve coragem de conquistar. E mesmo sem palavras, você sente a intensidade desse temor como uma corrente subterrânea. O quinto sinal, então, é a soma de tudo o que ele tenta esconder e que retorna em forma de cuidado, zelo e ciúme velado. Ele não diz, mas demonstra em excesso. Não confessa, mas se entrega nos detalhes. Não se declara, mas deixa marcas em cada gesto desproporcional. O inconsciente
fala mais alto do que qualquer estratégia consciente. E quem sabe ler essas camadas percebe que não se trata de acaso, mas de uma verdade que insiste em se revelar. No síntese, fundo, a questão que permanece não é se ele quer você. Essa resposta já foi dada nas brechas, nos silêncios, nos gestos, nas contradições. A verdadeira questão é: até quando ele conseguirá sustentar essa máscara antes que a intensidade do desejo transborde por completo? Porque quanto mais ele tenta esconder, mais deixa rastros. E cada excesso, cada cuidado, cada ciúme disfarçado é um aviso de que o que ele teme confessar já é impossível de negar. No fim desta jornada, você já percebeu que os sinais nunca foram apenas gestos isolados. Eles eram fragmentos de uma narrativa maior, costurada pelo inconsciente, que tenta dizer o que a boca não ousa confessar. Cada olhar desviado, cada silêncio prolongado, cada proximidade contida era uma chave escondida. E agora, ao juntá-las, você vê um desenho completo que sempre esteve diante de você. O que parecia acaso era, na verdade, a lógica secreta do desejo. Mas não se engane, não se trata apenas dele, porque ao desvendar esses sinais, algo também se abre em você. Afinal, o que é mais perturbador? Perceber que ele teme o que sente, ou perceber o quanto você mesma já temeu o que ardia dentro da sua alma? O espelho que se forma aqui não é apenas sobre o outro, mas sobre a sua própria coragem de enxergar o que esteve reprimido. Talvez seja isso que mais nos assusta, descobrir que, ao olhar para ele, estamos também olhando para nós. E então, o silêncio ganha novo significado. Não é apenas a ausência de palavras, mas um espaço fértil onde o inconsciente se manifesta com mais força. Cada hesitação, cada gesto interrompido, cada excesso velado, torna-se um convite. Ler além da superfície, ouvir o que nunca foi dito, sentir o que nunca foi declarado. O verdadeiro poder não está em forçar a revelação, mas em acolher a verdade quando ela se insinua pelas brechas. Você está preparada para suportar essa revelação? Porque a grande lição é esta: o reprimido não desaparece, ele sempre retorna. Retorna como gesto, como cuidado, como ciúme, como proximidade disfarçada. Retorna como sombra, até que alguém tenha coragem de nomeá-lo. E talvez o destino não seja arrancar uma confissão, mas reconhecer que, na dança entre medo e desejo, há uma beleza sombria, a prova de que estamos vivos, humanos e profundamente vulneráveis. É nessa vulnerabilidade que mora a chama que nenhum silêncio consegue apagar. E se, ao sentir essa chama, você percebe que este vídeo tocou em algo íntimo, deixe que essa verdade se expanda. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Não como quem apenas consome um conteúdo, mas como quem decide caminhar junto nessa descoberta do invisível. Porque o que foi despertado aqui não termina quando o vídeo acaba. Ele seguirá ecoando, silencioso e intenso, nas horas em que você menos esperar. E talvez da próxima vez que cruzar um olhar carregado de segredos, você se lembre desta frase: o que ele teme confessar já é a prova mais clara de que você habita dentro dele.